Olá, pessoal, amigos e amigas da nossa ESO. É um prazer ter vocês em mais um encontro na nossa pós-graduação para falarmos sobre uma pauta temática muito importante aqui na nossa pós-graduação em Direito Tributário, que é as ações de iniciativa do contribuinte, ações que os contribuintes ajuizam para litigar judicialmente com a Fazenda Pública. Vamos falar sobre o processo judicial tributário, as impugnações às cobranças de tributos, as ações judiciais manuseáveis pelos contribuintes quando precisam demandar em face da Fazenda Pública, postulando tutelas jurisdicionais, acautelatórias dos seus direitos, das suas pretensões no âmbito das relações tributárias. Ok, pessoal? Estamos juntos? Sim, estamos juntos. Bom, vamos lá. A depender de qual seja o tipo de problema, a depender de qual seja o tipo de contenda que surja na relação tributária entre o fisco e o contribuinte, diferente é a ação disponibilizada pelo ordenamento jurídico para que o contribuinte possa, através do uso dessa ação, demandar judicialmente em face da Fazenda Pública. Existem algumas ações autônomas diferentes no direito tributário que podem ser ajuizadas pelo contribuinte para demandar em face do fisco na esfera judicial. A gente costuma dizer que no direito tributário existem 6 ações básicas que os contribuintes utilizam através dos seus advogados, advogadas, para pleitear em juízo uma tutela jurisdicional oponível à Fazenda Pública. Existem 6 ações que são, no dia a dia, utilizadas pelos contribuintes para questionar em juízo certas situações em que se encontram e nas quais entendem que estão tendo seus direitos violados por condutas imputáveis aos agentes da Fazenda Pública. Dessas 6 ações, uma delas é uma ação de natureza constitucional. Não é necessariamente uma ação tributária, uma ação de natureza constitucional, que é muito comumente utilizada no bojo das relações tributárias. Eu falo do mandado de segurança. O mandado de segurança não é uma ação tributária, mas é uma ação que, pela sua serviência, pela sua adequação, se revela extremamente útil para os contribuintes, para que, utilizando-a, consigam pleitear em juízo tutelas jurisdicionais que são ali fundamentais para proteger direitos fundamentais, que em muitas situações são aviltados por atos ilegais, abusivos da Fazenda Pública. O mandado de segurança é uma dessas 6 ações que a gente normalmente manuseia na advocacia tributária, ajuizando qualquer delas, por exemplo, o mandado de segurança em face da Fazenda. Se vocês pararem para refletir, o mandado de segurança tem por natureza ser um remédio constitucional. Alinha-se com outras 4 ações de natureza constitucional, formando o quinteto clássico dos remédios constitucionais. Mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção e ação popular formam um quinteto de ações abrigadas na tábua de incisos do artigo 5º da Constituição, categorizadas como remédios constitucionais direcionados a possibilitar a busca da tutela jurisdicional acautelatória da integridade dos direitos fundamentais. Repetindo, para que você não se perca, o mandado de segurança se alinha ao lado de outras 4 ações, formando um quinteto de ações constitucionais, todas elas previstas de modo expresso no artigo 5º, nos seus incisos. Ações que são apelidadas doutrinariamente de remédios constitucionais, posto são remédios que o Constituinte disponibiliza para remediar lesões à integridade de direitos fundamentais das pessoas. E o mandado de segurança, que não é uma ação tributária, e sim uma ação de natureza constitucional, um remédio constitucional direcionado a proteger a integridade dos direitos fundamentais, se utiliza comumente nas relações tributárias
quando direitos fundamentais dos contribuintes são violados ou sofrem ameaças de lesão, em decorrência de atos ou omissões maculadas pelas pechas da ilegalidade ou do abuso de poder, oriundas de agentes da Fazenda Pública. O mandado de segurança é, portanto, uma das 6 ações básicas que os contribuintes utilizam para, demandando em juízo, processar a Fazenda Pública. Na advocacia tributária, é muito comum que você testemunhe um advogado, uma advogada tributarista impetrando o mandado de segurança em face de um ato de uma determinada autoridade fazendária. Repito, não é uma ação genuinamente tributária. É uma ação constitucional, utilizável em toda e qualquer situação da vida em que se preenche a moldura fática que permite seu uso. E no bojo das relações tributárias, essa moldura fática se edifica em diversas situações. Só para lembrar, quando que cabe o uso de um mandado de segurança? Todas as vezes que alguém, quem quer que seja, está sofrendo uma lesão ou uma ameaça de lesão, há um direito fundamental líquido e certo não amparável por habeas corpus ou habeas data. E essa lesão está sendo sofrida ou diante da ameaça de ser materializada em razão de um ato comissivo ou omissivo, viciado pelas pechas da ilegalidade ou do abuso de poder, imputado a um agente público. Alguém, normalmente um agente público, agindo em função pública, no exercício de ato tipicamente de Estado, ato tipicamente administrativo. Alguém, agente público ou não, alguém, agente público ou outro fazendo às vezes dele, no exercício de função pública, pratica um ato ou passivamente permite que se materialize uma omissão capaz de lesar ou de gerar uma ameaça de lesão a um direito fundamental líquido e certo de outrem, não amparável por habeas corpus ou habeas data. Se o comportamento do agente público ou de quem faz às vezes dele, no exercício de função pública, em atividade que se entende ser eminentemente administrativa, gera um dano ou ameaça de gerá-lo, na integridade de direitos fundamentais não amparáveis por habeas corpus ou habeas data, torna-se cabível o uso do mandado de segurança, desde que obedecidos alguns regramentos de natureza processual. Obedecidos alguns regramentos processuais, o mandado de segurança se revela adequado para que o titular do direito fundamental lesado ou ameaçado de lesão possa, através do mandado de segurança, provocar o judiciário e pleitear a tutela jurisdicional protetiva da integridade do seu direito fundamental, que está sofrendo a lesão ou está sofrendo a ameaça de fato, sofrer a lesão. Se não for necessária a dilação probatória, e aí, atenção ao requisito processual, sendo desnecessária a dilação probatória e obedecendo-se o prazo fatal de até 120 dias a contar da ciência do ato coator, pode o titular do direito fundamental que está sofrendo a lesão ou a ameaça de lesão se valer do mandado de segurança como ação adequada para, através do seu manejo, se dirigir ao judiciário, no juízo competente, para pleitear uma tutela jurisdicional acautelatória da integridade do seu direito fundamental, que está sendo lesado ou ameaçado de lesão, por esse ato ou essa omissão ilegal com abuso de poder, imputável a um agente público, alguém que age na função pública no lugar do agente público. Então, todas as vezes que se tem um direito fundamental líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data, sendo lesado ou ameaçado de lesão, em razão de um comportamento comissivo ou omissivo, ilegal ou com abuso de poder, emanado de atividade pública, praticado por agente público ou não, se não for necessária a dilação probatória, se tendo prova pré-constituída daquilo que se deve provar quando se vier a argumentar, sendo desnecessária a dilação probatória e se obedecendo o prazo fatal de até 120 dias a contar da ciência desse ato coator, pode-se usar o mandado de segurança para se tentar invalidar o ato, libertando-se o titular do direito fundamental da lesão ou da ameaça de lesão. Mas, como vos disse, abrindo essa rápida preliminar, lembrando o cabimento do mandado de segurança. O mandado de segurança não é a única das ações que contribuintes utilizam na esfera das relações tributárias para pleitear tutelas jurisdicionais protetivas dos seus direitos fundamentais quando percebem que estão tendo um problema com a autoridade da Fazenda Pública. O mandado de segurança, ação de natureza constitucional, remédio constitucional que é uma das 6 ações. Além dele, o mandado de segurança
nós temos quatro ações que podem ser utilizadas, cada uma em um certo contexto diferente, em situações em que não há uma execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública diante dos contribuintes. Em hipóteses em que não há uma execução fiscal proposta pela Fazenda Pública contra o contribuinte, nós temos quatro ações básicas que os contribuintes podem utilizar, cada uma adequada a um certo tipo de contexto. Eu vou explicar aqui quando que se pode utilizar cada uma delas. Só que além dessas quatro ações, existe ainda uma última, que pode ser utilizada quando já existe uma execução fiscal ajuizada contra os contribuintes pela Fazenda. E diante de uma execução fiscal já proposta pelo fisco, sendo o contribuinte executado citado e tornando-se réu nessa execução, ele pode, caso necessário, caso obedeça os regramentos legais, fazer uso de uma ação específica para se defender em face da execução proposta, que é a ação de embargos à execução fiscal. A ação de embargos à execução fiscal é uma dessas 6 ações que os contribuintes podem utilizar na advocacia tributária, no bojo das relações tributárias, normalmente, evidentemente, através de advogados para viabilizar o exercício da capacidade postulatória. Ou seja, além do mandado de segurança, existem outras 5 ações. Uma, os embargos à execução fiscal, que é uma ação que se utiliza quando já se tem uma execução fiscal ajuizada e proposta contra esse contribuinte, que através do uso da ação de embargos pode se defender, ajuizando uma ação no próprio juízo, requerendo distribuição por dependência e se defendendo em face da execução no próprio juízo, fora dos autos do processo de execução, através da autônoma ação de embargos. Além do mandado de segurança e dos embargos à execução, existem outras 4 ações que os contribuintes podem ajuizar, em hipóteses nas quais não se tem uma execução fiscal ajuizada contra ele. Dessas 4 ações, 3 delas são ações que são guiadas no que tange à tramitação dos processos, quando esses se instauram pelos regramentos do procedimento comum. Das 4 ações que podem ser ajuizadas fora do ambiente da execução, 3 delas são ações guiadas pelo procedimento comum. Ações que, quando ajuizadas e admitidas, e então os processos se instauram, a tramitação do processo é guiada por um rito que obedece ao regramento do apelidado procedimento comum, previsto a partir do artigo 318, nos artigos 318 e seguintes do CPC, do Código de Processo Civil. Essas 3 ações de procedimento comum são apelidadas com os nomes: ação anulatória, ação declaratória e ação repetitória. Ação anulatória, ação declaratória e ação repetitória. Além dessas 3, que são ações que, quando ajuizadas e admitidas, tendo-se os processos instaurados, os processos são guiados pelas regras do procedimento comum. Além dessas 3, que são as apelidadas ações de procedimento comum, básicas de iniciativa do contribuinte, anulatória, declaratória e repetitória, nós temos uma 4ª ação, para a qual a lei estabelece um procedimento especial para conduzir a tramitação do processo que se instaura quando, após ajuizada, essa ação é admitida. É uma ação básica de iniciativa do contribuinte, mas que tem o processo instaurado, sendo conduzido no que tange à sua tramitação pelas regras de um procedimento especial. E somente subsidiariamente, naquilo que o procedimento especial não sana, é que se aplica de forma subsidiária o procedimento comum. E essa ação é a ação consignatória. Ou seja, nós temos a ação consignatória, que é uma ação que tem para ela um procedimento especial. Além da ação consignatória, nós temos 3 ações guiadas integralmente pelo procedimento comum, que são as ações anulatória, declaratória e repetitória. Aí formamos um quarteto de ações que os contribuintes, através dos seus advogados, das suas advogadas, podem ajuizar, cada uma em um contexto diferente, cada uma destinada, adequada para solucionar um tipo de problema diferente. E essas 4 ações, anulatória, declaratória, repetitória e consignatória, se juntam aos embargos à execução e ao mandado de segurança, formando um sexteto, o catálogo das 6 ações que normalmente os contribuintes ajuizam para postular em juízo uma tutela jurisdicional oponível à Fazenda Pública e
acautelatória, protetiva, tutelar da integridade dos seus direitos fundamentais no bojo das relações tributárias. Daí você vai dizer, prof, então 6 são as ações que se utiliza na advocacia tributária? Em regra, sim. Eu posso dizer sem medo algum a vocês que talvez 99,99% de todas as ações que se ajuizam por um contribuinte contra a Fazenda Pública estejam dentro desse rol das 6 ações específicas, típicas, nominadas, que ora menciono. Mandado de segurança, embargos à execução fiscal, ação anulatória, ação declaratória, ação repetitória e ação consignatória. Agora, é evidente que dentro de uma visão um pouco mais aprofundada e com o comprometimento com a verdade real, microdetalhada, eu me sinto obrigado a dizer a vocês que existem algumas nuances em que outras ações específicas também podem ser ajuizadas, o que não é muito comum, mas é possível. Existem algumas ações que a gente pega por empréstimo para a esfera das relações tributárias e também utiliza, mas é algo raro. Mas que são ações típicas próprias, que têm características próprias e que, às vezes, a gente precisa usar nas relações tributárias. Entram nesse 1% de demandas que, quando você olha, a ação que foi ajuizada para provocar a instauração do processo na qual você tem aquela demanda, aquela lide sendo apreciada, não é uma dessas 6. Por exemplo, nada obsta que, presentes os pressupostos para o seu cabimento e admissibilidade, se ajuize uma ação rescisória para pleitear no tribunal competente a rescisão de uma decisão final transitada em julgado no bojo de uma ação tributária. Nada obsta que na vida real tenhamos o ajuizamento de uma ação rescisória por um contribuinte, pleiteando tutela jurisdicional de efeito rescindente para desfazer a decisão judicial que transitou em julgado relativamente a uma demanda tributária. Então eu posso ter uma ação rescisória numa ação anulatória. Eu posso ter uma ação rescisória numa ação repetitória. Eu posso ter uma ação rescisória numa ação consignatória, desde que presentes os vícios estabelecidos no Estatuto Processual, que autoriza o manejo da rescisória, obedecidas as regras, obediência ao prazo de 2 anos, o depósito prévio, ok. Vai caber o ajuizamento de uma ação rescisória, e quanto ao meritum causae, teremos direito tributário. Agora, é comum falarmos de ação rescisória no direito tributário? Nem é comum falarmos de ação rescisória. Não é uma ação usualmente manejada na prática, ainda que prevista na lei, disciplinada, regulada com procedimento próprio. Outro exemplo, imagine-se que, no âmbito de uma execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do município Alfa contra o contribuinte fulano, o município Alfa propõe uma execução fiscal em face de fulano e, por um equívoco, por uma falha dos atos de condução da tramitação do processo, formaliza-se penhora sobre bem que não é de fulano, mas sim de Beltrano, que não é parte do processo de execução, não é o réu executado, que é, nesse meu exemplo, fulano. E eis que Beltrano é surpreendido com a penhora de bens dele, e ele nem é o contribuinte, nem é o réu executado, não é garantidor, fiador, avalista do executado, não é nada. É alguém que, por um equívoco na condução da tramitação do processo e dos atos constritivos peculiares a uma execução, teve um bem seu penhorado indevidamente. Esse Beltrano, que não é o réu, não é parte do processo, não é aquele de quem o fisco exequente está cobrando a dívida, ele não tem nenhum interesse em embargar a execução para discutir se a dívida é ou não devida. Ele não é o devedor. Não é dele que se está cobrando o débito fiscal. Mas ele pode, para livrar o bem dele da penhora indevida, embargar como terceiro o ato de penhora na execução fiscal que não foi proposta contra ele, na qual, no processo, ele não é parte. Ele pode fazer uso dos embargos de terceiro diante de um ato indevido de constrição de bem da sua titularidade no processo de execução do qual ele não é parte, que não foi proposto contra ele. E aí, na execução fiscal, eu posso ter o uso de embargos de terceiro, em que quem está embargando como terceiro não é o contribuinte réu executado.
É comum? Não, porque não é comum e nem pode ser comum que no processo de A contra B se penhore um bem de C. Isso não pode ser comum. Ah, mas acontece? Acontece. Tanto acontece que no Código de Processo Civil existe um procedimento especial para disciplinar o manejo dos embargos de terceiro. Outro exemplo de uma ação que não integra esse rol, esse sexteto de ações básicas dos contribuintes, mas que você pode eventualmente ver sendo utilizada numa questão tributária. A reclamação constitucional. Imagine você que determinado contribuinte esteja sofrendo por parte de uma conduta abusiva da Fazenda Pública uma tributação indevida numa hipótese que a tributação não poderia ser feita e com entendimento que diz que ela não pode ser feita com chancela em súmula vinculante do STF. Imagine você situação, por exemplo, em que um determinado estado da federação, estado membro, ou o Distrito Federal, qualquer deles, esteja cobrando o ICMS de uma companhia seguradora de veículos, de automóveis, em razão da alienação de salvados de sinistros com os veículos segurados. Imagine-se que o estado do Rio de Janeiro, ou qualquer outro do Brasil, ou o Distrito Federal, esteja lançando ICMS contra uma companhia de seguros, uma seguradora de veículos, cobrando ICMS sobre as operações que promovem as alienações de peças salvadas com os sinistros, dos sinistros dos automóveis segurados pela seguradora. A seguradora foi lá, pagou o prêmio ao segurado titular do veículo e ficou com a carcaça do veículo, viu que tinha como salvado para ser recuperado e alienou, vendeu para um leiloeiro de salvados, para uma oficina, para uma loja de autopeças, enfim. E veio o Estado e cobrou ICMS. Existe uma súmula vinculante. Súmula vinculante 32 da Suprema Corte, que diz que não incide, e não incide mesmo, porque não tem fato gerador. Só que aí vem lá o Estado e entende que tem que cobrar, que essa tese tem que ser revista e arbitrariamente, desrespeitando o efeito vinculante da súmula vinculante 32, cobra o ICMS. Ora, qual é a ação adequada conforme expressa a disponibilização constitucional para se combater a conduta de um agente público que viola entendimento de súmula vinculante, não a aplicando, ou aplicando-a indevidamente, nesse caso não a aplicando, confrontando-a e prejudicando um direito de terceiro, direito este amparado pelo entendimento fixado como pacífico na súmula de efeito vinculante que deveria ser aplicado. Reclamação constitucional, obedecidas, é claro, as regras de tramitação, de admissibilidade. A reclamação constitucional é uma ação adequada para que esse titular do direito fundamental que está sendo lesado, no meu exemplo, pela Fazenda Pública, possa ir ao Supremo reclamar, ajuizando no STF a reclamação constitucional, alegando o direito de não ser tributado com esse ICMS por conta de que há jurisprudência pacífica no STF, no sentido de que não cabe na situação narrada e que esse entendimento do STF está estampado no bojo de uma súmula vinculante. Então, a súmula vinculante 32, que determina com efeito vinculante que os estados não podem cobrar ICMS, impede os estados de cobrar. E se eles desrespeitam esse impedimento e cobram, eles estão violando o entendimento esposado em súmula vinculante. A pessoa que está sendo prejudicada pela conduta na qual se tem o desrespeito ao entendimento de súmula vinculante pode reclamar esse desrespeito ao STF. E aí cabe o ajuizamento da reclamação constitucional, prevista no artigo 103, dígito A, parágrafo 3º da Constituição, 103, dígito A, parágrafo 3º da Constituição. E também no artigo 102, inciso 1, a linha L, 102, STF, inciso 1, competências jurisdicionais originárias, a linha L, reclamação constitucional, nas hipóteses em que há usurpação das competências jurisdicionais do STF ou violação à autoridade das suas decisões. E então passa a caber o uso da reclamação constitucional, e quando eu tenho uma súmula vinculante em matéria tributária sendo desrespeitada, por exemplo, prejudicando um contribuinte, o contribuinte pode, se valendo da reclamação constitucional, formalizar a demanda e pleitear no STF a tutela jurisdicional protetiva do seu direito fundamental. Nesse meu exemplo, não se submeter à tributação do ICMS, requerendo que, através da procedência da ação, da decisão plenária do STF, julgando procedente a reclamação, acatando o pleito ali oriundo, né, do ato reclamatório, que o STF determine a invalidação da cobrança e liberte esse contribuinte de se sujeitar ao efeito imperativo emanado da cobrança do tributo. Um outro exemplo para reclamação constitucional. Súmula vinculante 31 do Supremo. Não se pode cobrar ISS contra locadoras quando estão locando coisas móveis.
Imagine que uma locadora de veículos, uma locadora de peças, de equipamentos, de roupas, está sendo tributada pelo município com a cobrança do ISS. Essa postura das autoridades públicas municipais de cobrarem o ISS de uma locadora de bens é contrária à jurisprudência pacífica no STF, desde o velho recurso extraordinário 116, 121. É contrário. E esse entendimento, esposado desde o precedente do RE 116, 121, esse entendimento vincula, porque ele deu ensejo à súmula vinculante 31. E a postura da Fazenda Munícipe de cobrar ISS contra locadoras de bens naquela determinada cidade colide com o entendimento da súmula vinculante 31 e o efeito vinculante da súmula. Nesse diapasão, pode o contribuinte, locador, né, da coisa móvel, reclamar ao STF, ajuizando a reclamação constitucional para pleitear ao STF que determine a invalidação daquela cobrança e liberte o contribuinte dos efeitos imperativos oriundos do lançamento do tributo. O contribuinte não precisa ajuizar uma ação anulatória na vara de fazenda pública, quiçá, se preenchidos os requisitos, impetrar um mandado de segurança repressivo. Ele pode reclamar na Suprema Corte. Percebe? Então, observe que, além das 6 ações típicas que estamos a narrar, como as ações básicas do dia a dia da advocacia tributária, com as quais os contribuintes formalizam a propositura de demandas em face da Fazenda Pública, existem outras que podem ser esporadicamente utilizadas no ambiente de uma relação tributária. Por fim, para não ficar cansando vocês com tantos exemplos e passar a direcionar a minha fala para o foco principal, que é falar dessas ações básicas, habituais do dia a dia da advocacia tributária, eu ainda vou lembrar um ponto importante, que é quando a gente faz menção às 4 ações constitucionais idôneas para provocar o controle abstrato de constitucionalidade, tá? De atos, omissões, leis, lá no STF. E em várias hipóteses, as leis que são atacadas, as omissões, os atos que são atacados, são em matéria tributária, são leis tributárias. São atos praticados, omissões praticadas, se é que eu posso falar assim, pelos agentes da Fazenda Pública. Lembram-se? Recordam-se das 4 ações de natureza constitucional adequadas para provocar no STF o exercício da jurisdição constitucional abstrata? Os senhores, as senhoras se recordam das 4 ações constitucionais que podem ser ajuizadas no STF para provocar o plenário da Corte a se manifestar no controle abstrato de constitucionalidade das leis, atos e omissões públicas? Dar uma resposta na análise abstrata daquele pleito? Hora de declaração de inconstitucionalidade? Hora da declaração de constitucionalidade? Essas ações podem ser ajuizadas em face de leis tributárias, atos ou omissões de natureza tributária. Agora, aqui já não são ações dos contribuintes, brigando pela tutela dos seus direitos subjetivos num caso concreto. Aí aqui já não são mais ações por via das quais os contribuintes demandam em face da Fazenda Pública. Quando a gente fala da ADI, da ADO, da ADC e ainda da ADPF, ADI, ação direta de inconstitucionalidade. ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. ADC, ação declaratória de constitucionalidade. ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Quando falamos dessas 4 ações, ADI, ADO, ADC e ADPF, nós não estamos falando de ações que os contribuintes ajuizam para processar a Fazenda, no caso concreto, resolvendo o seu problema do seu direito subjetivo, aviltado ali num caso concreto de uma relação jurídica obrigacional tributária real. Quando falamos de ADI, ADO, ADC e ADPF, relembrem-se, numa visão aqui interdisciplinar do direito tributário, constitucional, processual civil, nós estamos a falar de ações que só podem ser ajuizadas por um rol seleto de legitimados a tal propositura, que quando propõem, não estão buscando uma tutela jurisdicional fornecida pelo STF para proteger um direito subjetivo particular
num caso concreto apresentado para ser solucionado com a lide a ser apreciada. Não. Não são ações para gerar os chamados processos subjetivos, em que o autor processa o réu para buscar a tutela do seu direito subjetivo que está sendo prejudicado pelo réu, num caso concreto, numa relação real subjacente entre ambos. Não é Marbury versus Madison, reclamante reclamado, administrado versus administração, contribuinte versus fisco, locador versus locatário, consumidor versus fornecedor, nada disso. Não é um caso concreto com uma briga entre partes em que alguém processa o outro para pedir uma tutela jurisdicional no judiciário que acautele seu direito. Não. ADI, ADO, ADC, ADPF são ações que se ajuizam para pleitear que o STF analise em abstrato uma lei, um ato do poder público, uma missão, para avaliar se ela é ou não compatível com a Constituição. Se for compatível, declara a compatibilidade, a constitucionalidade e chancela, em definitiva, a validade, legitimando a eficácia. Mas se entender que é incompatível, declara essa incompatibilidade, declara a inconstitucionalidade, se essa incompatibilidade é congênita desde a formação do ato, ou a incompatibilidade superveniente, se surgir no transcorrer da vida aí, de um ato que nasceu compatível e se tornou incompatível pelo passar do tempo, e ao declarar a incompatibilidade, afasta a aplicabilidade do ato. Se for uma omissão, determina que se cesse a omissão e ordena que se pratique a ação necessária para proteger a efetividade de certa norma constitucional. Mas são análises abstratas, fora de casos reais, de casos concretos, em que não se julga um problema entre partes, interpartes, não há uma lide propriamente dita, não há um demandante e um demandado, há uma análise abstrata em que o poder é concentrado no Supremo, em que o Supremo tem esse poder de fazer esse controle concentrado nele, Supremo, um controle concentrado abstrato da validade das leis, da validade dos atos e omissões do poder público, analisando a validade sob a perspectiva de se é ou não compatível com a Constituição. Se é compatível, é válido, se não é, não é válido. E a gente pode ter, tem no dia a dia, ADIs, ADPFs, ADCs, ADOs, que se ajuizam em matéria tributária. Mas aí, repito, não é um contribuinte processando o fisco para resolver um problema dele na relação jurídica obrigacional tributária. E o nosso objetivo nessa conversa, que nos unirá por 3 horas, né, farei aqui blocos separados para que não fique um único bloco de gravação com 3 horas seguidas, que fica muito cansativo, né? Mas estamos aqui nesse primeiro bloco de gravação, e o fato é que realmente nós temos como foco nessa conversa de aproximadamente 3 horas, falarmos das ações de iniciativa do contribuinte contra a fazenda pública, né? Mas não custa falar e abrir a tua mente, né, nessa visão interdisciplinar, panorâmica do direito, e a gente tem que ter esse aprofundamento na pós-graduação, que existem ações que não têm nada a ver com o processo subjetivo, controle concreto, difuso de constitucionalidade, ações que se ajuizam e que só podem ser ajuizadas pelos legitimados. Ações que se ajuizam lá no STF, que tem a competência concentrada nele, para provocar no STF a jurisdição abstrata constitucional, em que de forma abstrata, e não num caso concreto, na relação real, de forma abstrata, analítica e abstrata, o STF avalia se aquela lei, se aquele ato, se aquela omissão, que é o objeto da análise, né, é ou não compatível com a Constituição, para declarar a constitucionalidade, a inconstitucionalidade, a incompatibilidade do superveniente, e aí manter a aplicabilidade, legitimar a eficácia, ou cessar, ceifar a aplicabilidade e proibir a continuidade de eficácia. Bingo. Vocês se lembram quem é que pode ajuizar essas 4 ações? ADI, ADO, ADC e ADPF? Não é um contribuinte. Quem pode ajuizar as ações de controle abstrato? Aqueles que estão previstos no artigo 103 da Constituição. Os 6 legitimados universais e os 4 legitimados especiais, esses últimos dependendo da comprovação da pertinência temática. 4 dos 10 legitimados só podem ajuizar ADI, ADO, ADC e ADPF se a matéria for relacionada à sua atividade fim, se a questão de mérito constitucional, a questão de fundo constitucional, objeto do controle for pertinente, congruente com a sua atividade fim. São os legitimados especiais dependentes de comprovação da pertinência temática para que exerçam a sua legitimidade, a sua capacidade ativa de ajuizar a ação. Os outros 6 são legitimados universais, podem ajuizar a ação, qualquer que seja o tema. Os 4 legitimados especiais são os governadores de estados ou do Distrito Federal. Veja que não é um contribuinte. Os governadores dos estados ou do Distrito Federal, as mesas diretoras das Assembleias Legislativas Estaduais ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, as confederações sindicais e as entidades de classe de âmbito nacional. Confederação sindical, entidade de classe de âmbito nacional, governadores, mesas diretoras de Assembleias Legislativas ou Câmara Legislativa do Distrito Federal. Os 6 legitimados universais são o Presidente da República, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal do AB, os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, a mesa diretora da Câmara dos Deputados Federais, a mesa diretora do Senado Federal. Presidente, PGR, Conselho Federal do AB, partidos políticos com representação no Congresso Nacional, mesa diretora do Senado, mesa diretora da Câmara. Os 6 legitimados universais podem ajuizar ação qualquer que seja o tema, inclusive tributário,
não dependendo de comprovação de pertinência temática, o tema ser pertinente à sua atividade fim, na petição inicial para comprovar a legitimidade para o ajuizamento. Perfeito? Perfeito? Então, esses 10 legitimados previstos nos 9 incisos do artigo 103 da Constituição podem ajuizar essas ações e muitas das situações que essas ações se ajuizam, provocando o controle abstrato do Supremo, é matéria tributária. Por exemplo, a União aprovou uma lei alterando regras do imposto de renda de maneira inconstitucional. Vamos imaginar que a União aprova uma lei federal, aumentando as alíquotas do imposto de renda da pessoa física no meio do ano de 2023, elevando-as para um patamar desproporcional, flagrantemente confiscatório, atentatório à capacidade contributiva efetiva dos contribuintes, determinando sua incidência imediata no próprio ano, inclusive tributando as rendas dos últimos 5 anos com essa nova alíquota. Uma lei que só nessa narrativa aqui que faço já apresenta pelo menos 5 inconstitucionalidades, por violação a princípios, princípio do não confisco do artigo 150, inciso 4, princípio da capacidade contributiva do artigo 145, parágrafo 1º, princípio da proporcionalidade, não previsto expressamente, mas abrigado implicitamente em diversos dispositivos constitucionais, princípio da anterioridade, ao determinar que a nova carga tributária incida sobre agendas do próprio ano em que a lei é publicada, princípio da irretroatividade, ao mandar tributar agendas dos últimos 5 anos anteriores à publicação da lei. Então, a lei é flagrantemente inconstitucional. E para enfrentá-la é possível que se ajuize uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, requerindo que se declarar inconstitucionalidade, os fundamentos são tributários, violação a princípios tributários emanados, expresso implicitamente, do ordenamento normativo constitucional tributário. Imagine-se que ao invés de estarmos a tratar de uma lei federal cuidando de uma majoração inconstitucional do imposto de renda, fosse uma majoração municipal de ISS. O município aprovando na sua Câmara de Vereadores lei municipal majorando o ISS de forma totalmente inconstitucional, com os mesmos vícios de que padeceria essa lei que eu citei do exemplo anterior do imposto de renda. Não cabe ADI em face de lei municipal, mas cabe o ataque à lei municipal provocando o controle abstrato no STF, através da via subsidiária da ADPF. Então eu poderia ter uma ADPF ajuizada no Supremo atacando a lei municipal, flagrantemente inconstitucional, lei essa em matéria tributária. Eu poderia precisar ajuizar uma ADC, uma ação declaratória de constitucionalidade, para requerer ao Supremo que acabasse com a controvérsia judicial entre TRFs, entre TJ, sobre a validade de uma certa lei federal em matéria tributária, uma lei federal que estivesse sendo objeto de uma controvérsia judicial em que parte dos tribunais de justiça do Brasil ou parte dos TRFs na Justiça Federal estariam eventualmente dizendo que ela é constitucional e mandando ela se aplicar, ao passo que outra parte dos tribunais estariam de modo antitético declarando a inconstitucionalidade e afastando-a nos casos concretos. E eu, de repente, percebo que há uma lei federal, uma lei de IPI, concedendo uma isenção de IPI para certas indústrias, mas certa parte do Brasil está vendo essa isenção ser aproveitada porque os tribunais ali daquela parte do Brasil estão dizendo que a lei é constitucional e mandando aplicar, mas uma outra parte do Brasil está vendo a lei ser afastada porque os tribunais daquela outra parte, daqueles estados, daquelas regiões do Brasil estão dizendo que a lei é inconstitucional e estão afastando a lei. E aí, de repente, eu me deparo com a situação de uma controvérsia judicial. Parte dos TJs, parte dos TRF dizendo que a lei é constitucional, parte dizendo que é inconstitucional. A parte do judiciário que está dizendo que ela é constitucional está mandando aplicar, assegurando a aplicabilidade e eficácia. Eu tenho lá indústrias gozando da isenção de IPI. Mas uma outra parte dos tribunais está dizendo que a lei é inconstitucional e no controle difuso diz que é inconstitucional, afasta, é incidente, é tanto a aplicação da lei, e essa lei não está se aplicando. E outra parte de indústrias não está gozando da isenção, só que são indústrias que concorrem no mercado nacional, são concorrentes no cenário da atividade econômica do país, e eu estou gerando um desequilíbrio da concorrência porque eu estou fazendo com que a lei federal gere a isenção em parte do Brasil, mas não aplique a isenção em outra parte, porque o judiciário está batendo cabeça. E essa controvérsia judicial sobre a validade da lei federal gera insegurança jurídica e gera uma série de patologias. Nesse contexto, qualquer dos legitimados ao ajuizamento das ações de controle abstrato, daqueles previstos no artigo 103 da Constituição, que ora mencionei, pode, caso entenda que a lei é constitucional e que a isenção tem que se aplicar, sim, e se aplicar no país inteiro, é óbvio. A lei não pode ser constitucional em parte do Brasil e inconstitucional em outra parte. Ou a lei é constitucional no Brasil inteiro ou inconstitucional em todo o território nacional. O que não pode é ser constitucional na Bahia, inconstitucional em Pernambuco, constitucional no Paraná, inconstitucional no em Santa Catarina, constitucional no Acre, inconstitucional em Rondônia, cara. Isso não pode. Entendendo-se pela constitucionalidade da lei, entendendo-se que deve-se acabar com a controvérsia judicial, eliminar a insegurança jurídica e assegurar a aplicabilidade da lei, que se reputa ser boa, válida, compatível com a Constituição em todo o território nacional, se pode ajuizar uma ADC, uma ação declaratória de constitucionalidade, para pleitear no Supremo, na análise abstrata do fato narrado, que declare a constitucionalidade da lei e determine a aplicabilidade dela em todo o país, e naqueles tribunais em que se está declarando a inconstitucionalidade, que se inverta o entendimento e se passe
a aplicar a lei, determinar a aplicação da lei naqueles casos, naqueles processos e em quaisquer outros similares. Né? O efeito vinculante que manda as decisões proferidas pelo STF, quando julga no controle abstrato as questões que são postas para a jurisdição abstrata. As decisões em jurisdição abstrata têm efeito vinculante em todo o país. Quando o Supremo julga a DI, ADO, ADC, ADPF, as decisões têm efeitos erga omnes, vinculantes, ex tunc em regra, né? Então tem que ser cumprido em todo o Brasil. Então eu estou falando de uma ADC em matéria tributária. Prof, eu poderia falar de ADO em matéria tributária? Claro, ação direta de inconstitucionalidade e promissão. Diversas são as situações em que na Constituição nós temos omissões legislativas, em que o legislador, o Congresso, por exemplo, o Senado, não age, não legisla e o Constituinte manda legislar em matéria tributária. Nós temos omissões que têm prejudicado a efetividade das normas constitucionais. Tem normas constitucionais que já eram para estar sendo aplicadas e não estão sendo. Porque não estão podendo ser aplicadas porque são carecedoras de regulamentação, e a regulamentação não vem porque quem tem que fazer não faz. Por exemplo, nós temos um problema grave no Brasil de guerra fiscal de IPVA entre os estados, em que alguns estados ficam botando alíquotas de IPVA mais baratas que a alíquota de IPVA dos estados vizinhos para tentar induzir contribuintes dos estados vizinhos a comprarem veículos no seu estado, licenciando o veículo ali, pagando IPVA ali. É o camarada que mora no estado alfa, saindo para comprar carro no estado beta, forjando um falso endereço no estado beta para licenciar o veículo no estado beta para pagar o IPVA no estado beta, porque no estado beta o IPVA tem uma alíquota mais barata, sendo que ele mora no estado alfa, gera custos para o estado alfa, ele é administrado pela administração do estado alfa, ele mora lá, ele usufrui da política pública do estado alfa, mas ele paga IPVA no estado beta, porque ele licenciou o carro que comprou lá no estado beta, conseguindo talvez uma facilitação, inclusive, talvez até praticando um crime de falso, ou até mesmo, a depender de como faça, de estelionato, forjando endereço que não tem, dizendo que é quando não é domiciliado no estado beta, para ter a vantagem econômica de pagar menos IPVA. Isso é uma crise que a gente tem no Brasil, uma guerra fiscal desgraçada. Para tentar minimizar os impactos dessa guerra, pede o Constituinte que o Senado faça uma resolução fixando a alíquota mínima para o IPVA. Mas o Constituinte não pediu isso agora, nem pediu semana passada, sequer ano passado. Ele pede isso há 2 décadas, desde o final de 2003, nós estamos em 2023. Foi aprovada uma emenda constitucional, a emenda 42, em 19 de dezembro de 2003, criando no artigo 145 um parágrafo 6º, com 2 incisos, e o inciso 1º diz: cabe ao Senado fixar alíquotas mínimas para o IPVA. Isso foi em 2003. E até hoje não foi feita essa resolução, caramba, para fixar a alíquota mínima, para dizer que quem está abaixo desse mínimo tem que levantar a alíquota. Não se pode cobrar menos do que X, exemplo, 3% de alíquota mínima. Quem está cobrando 1,5%, 2%, 2,5% vai ter que levantar e vai acabar com essa farra da pseudo-renúncia de IPVA, porque o ente bota o IPVA dele mais barato, parece que ele está renunciando, mas ele vai aumentar a arrecadação, porque ele sabe que ao botar a alíquota mais barata, ele vai incentivar moradores de estados vizinhos a burlarem a lei, burlarem o Código de Trânsito Brasileiro, que diz que você tem a obrigação de licenciar o seu veículo no estado em que você mora, na cidade em que você mora, mas as pessoas ignoram a lei e vêm licenciar o veículo onde é mais barato. E aí o que seria uma renúncia de receita vira um aumento de receita, que o cara deixa de cobrar 50 para cobrar 10, mas ao invés de cobrar 10, ao invés de cobrar 50 de 100 pessoas e passando a cobrar 10, ele não vai cobrar de 100 pessoas, ele cobra de 2.000 pessoas, porque tem uma galera que não tinha que pagar IPVA para ele que vem pagar aqui. Então ele aumenta a arrecadação dele às custas do prejuízo que ele gera nos outros, porque os outros perdem contribuintes e ele ganha ilicitamente contribuintes. Então, para combater essa política antifederativa de guerra fiscal desenfreada na luta pelo IPVA de modo indevido, deveria ser feita a alíquota mínima do IPVA. E aí nós temos uma missão legislativa do Senado. Compete ao Senado, e diz o artigo 155, parágrafo 6º, inciso 1, editar uma resolução para fixar a alíquota mínima do IPVA. Diante dessa omissão, caberia uma ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, para exigir do STF que reconheça que essa omissão não cabe mais, ela é incompatível, ela é insustentável. Não há razão para justificá-la. Então, expedir a ordem. Né, que sugere, na verdade, que o Senado, num prazo sugerido, faça ali que o Senado, no bom senso, na busca de uma harmonia entre os poderes, cumprir a decisão do Supremo e fazer a resolução e fixar, enfim, a alíquota mínima do IPVA. Outro exemplo, imposto sobre grandes fortunas. Até hoje não temos a lei complementar que define o que são fortunas para fins de tributação. O que é uma fortuna? Para fins de tributação, qual é o conceito de fortuna? Quais riquezas entram na base de cálculo? Joias, dinheiro, animais, gado, metais, ações do metaverso. O que entra no conceito de fortuna? Bitcoin, criptomoeda? Quando é que é pequena? A partir de quantos reais é média? A partir de quanto é grande? Cabe uma lei complementar definir o que é grande fortuna. Enquanto a lei complementar não definir o que é grande fortuna, eu não posso criar o IGF, eu não posso fazer a lei ordinária para criar o IGF, se a lei complementar prévia não definir fato gerador, base de cálculo, sujeito passivo, o que é a grande fortuna, quem a tem, quanto é. Cabe a ADO, tem inclusive a ADO ajuizado. Já tinha um anterior, foi arquivado, agora tem outro. Outro exemplo,
até hoje não foi feita, nos termos do artigo 146, inciso 3, a linha A da Constituição, a Lei Complementar Nacional de Normas Gerais para o IPVA. O IPVA é o único dos 12 impostos existentes no sistema tributário. Eu falo existente porque, apesar de o IGF existir no sistema tributário, ele não foi criado. O sistema tributário prevê 13 impostos, né? O IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, e mais 12. O IGF não foi criado até hoje. Sobram 12. Desses 12, somente o IPVA não tem normas gerais. O ISS tem uma lei complementar própria com normas gerais para ele, a lei complementar 116, e tem um complexo de leis complementares correlatas, a 157, a 175. Né? O ICMS tem uma lei complementar básica de normas gerais para ele, a 87, a Lei Candir. Os demais impostos encontram normas gerais no Código Tributário Nacional, do artigo 16 ao 76. As normas gerais nacionais, em lei complementar nacional, para o imposto de renda, estão no CTN, artigos 43, 44 e 45. O CTN é recepcionado com status material de lei complementar. O IPI, artigo 46 a 51, ITR, artigos 29, 30 e 31, IPTU, 32, 33, 34, né? IOF, 63 a 67. Então, não faz sentido que ainda não exista uma lei complementar nacional com normas gerais para o IPVA. Cabe uma ADO? Cabe, lógico que cabe, para combater essa omissão inconstitucional de não se ter feito até hoje a lei complementar nacional de normas gerais para definir o perfil estrutural do IPVA, buscando a harmonização de perfil desse imposto importantíssimo para os estados e municípios brasileiros. Municípios porque levam 50% da receita, 50% da receita pertence ao município no qual deve ocorrer o licenciamento do veículo. Então percebam, dediquei aqui alguns minutos para incutir na minha fala e na nossa pauta essa visão de que existe no dia a dia, sim, um rol de situações frutos do feitio de leis inconstitucionais, da manutenção de posturas omissivas inconstitucionais e da expedição de atos inconstitucionais que desafiam permanentemente o cabimento da ADI, ADO, ADC e ADPF em matéria tributária. Ok? Bom, vamos para os 13 minutos finais dessa primeira parte aqui da aula, tá? E aí eu vou fechar essa gravação com 1 hora certinho e depois vou fazer mais 2 blocos de 1 hora ou um bloco de 2 horas, acho que até dá para fazer de repente. Vocês que me acompanham aqui sabem que eu tenho primado pelas gravações de 60 minutos, na última até passei um pouquinho, tá? Mas para fechar nesses 13 minutos que restam aqui, eu vou falar o seguinte, eu vou falar com vocês aqui agora sobre a ação repetitória e a ação consignatória, que são ações de iniciativa do contribuinte demandando em face da Fazenda Pública. E aí vou deixar para, na próxima aula, falar sobre ação anulatória, declaratória, mandado de segurança, embargos à execução fiscal, fala das outras 4 desse sexteto de ações de iniciativa do contribuinte, de processos subjetivos, casos concretos, né, contra a Fazenda Pública. A ação repetitória é uma ação muito comum, tá, galera? É uma ação do dia a dia em matéria tributária. A ação repetitória, ou ação de restituição de indébito, é aquela ação que o contribuinte ajuiza quando está numa situação em que percebe que fez um pagamento indevido. O contribuinte que fez um pagamento indevido ajuiza a ação para pleitear a condenação da Fazenda a restituir a quantia que foi indevidamente paga. A ação que é apelidada como ação repetitória, que tecnicamente, isso é um nome errado, eu vou explicar por que já já, tecnicamente deveria ser chamada de ação de restituição de indébito e não de ação repetitória, mas é chamada de repetitória, tá? Não precisa se preocupar não, tá? Não vai passar vergonha se chamar de repetitória não, porque na prática se chama de repetitória, mas é errado, eu vou explicar por que você vai entender. Essa ação que na prática é chamada de repetitória, ela é cabível na única hipótese. A hipótese em que certo contribuinte, pessoa física ou jurídica, fez um pagamento indevido por qualquer que seja o motivo, de uma quantia que não tinha que ter pago aos cofres públicos, numa relação tributária ou numa suposta relação tributária, que às vezes nem existe, ele pensou que tinha e pagou. A ferramenta processual disponibilizada pela ordem jurídica em favor desse contribuinte que pagou o que não devia aos cofres públicos a título de tributo, porque não é tributo, se o pagamento é indevido, não é tributo devido, então é um valor que se pensou ser tributo devido, mas não era. A ação disponibilizada pela ordem jurídica para possibilitar ao contribuinte que pagou o que não devia, pedindo a restituição dos valores, é a ação de restituição de indébito. É uma ação de natureza condenatória. Uma condenação que não tem nada a ver com a esfera penal. Uma ação de natureza condenatória civil, administrativa. Uma ação de cunho patrimonial que o contribuinte ajuiza para pleitear judicialmente que se condene a Fazenda Pública a devolver a quantia desembolsada com os devidos acréscimos de juros e correção monetária. Ou seja, ele pleiteia 2 coisas, o valor do desembolso, o valor desembolsado indevidamente, mais os consectários da mora.
Então, a ação de restituição de indébito é a ação com a qual se pleiteia em juízo a devolução do que se pagou indevido com o acréscimo dos consectários moratórios, consequências da mora. A Fazenda ficou com esse dinheiro por um tempo com ela, tem que restituir o que se pagou, atualizado, corrigido, e não havendo o cumprimento da decisão tempestivamente com os juros embutidos. Ok? Ok. Bom, então, por que eu fiz a crítica ao nome ação repetitória? Na verdade, essa ação é para pleitear a devolução do que se pagou, apenas com acréscimo de juros e correção monetária. A chamada cláusula repetitória não se aplica contra a Fazenda Pública nas demandas em matéria tributária. Não existe condenar a Fazenda a devolver o dobro. Repetir, fazer a mesma coisa 2 vezes é repetir o que foi feito. Não é se eu falar assim, alô, se você quiser ouvir eu falar a mesma coisa de novo, o que é que você fala? Repete aí, prof. Alô. Se eu fizer esse gesto e você não vem pedir para eu fazer de novo, você vai dizer o quê? Repita aí. O que é repetir? Repetir é fazer a mesma coisa pela segunda vez. Há uma série de hipóteses na vida, muito comum nas relações de consumo, em algumas relações de trabalho, às vezes até em relações contratuais cíveis não consumeristas, em que o legislador, por diferentes motivos, entende que deve imputar àquele que está sendo demandado para restituir quantia que recebeu indevidamente, que restitui em dobro. A cláusula repetitória é uma cláusula indubitavelmente punitiva. Está atrelada a situações de atos ilícitos ou de abusos. E aí, não raro, você tem situações que na relação de consumo o Código de Defesa do Consumidor determina que o fornecedor devolve em dobro ao consumidor. Que na esfera civil, determinada pessoa que recebeu o que não devia de outra porque estava de má fé, com dolo, se tirou proveito indevido, devolve em dobro. Às vezes, até mesmo no bojo de uma relação trabalhista, o empregador devolve ao empregado em dobro. Uma retenção indevida que fez de verba dos valores dos salários dos empregados. Essa cláusula que determina que se devolva o que se recebeu, o que se reteve indevidamente em dobro, é a cláusula repetitória. Vocês estão aprendendo tecnicamente, gente. Isso a gente normalmente não perde tempo numa graduação, mas numa pós-graduação eu tenho essa obrigação de dar a vocês esse conhecimento destilado. É tecnicamente errado falar ação repetitória no direito tributário. Porque a ação para pleitear a restituição do pagamento indevido não tem cláusula repetitória, não se aplica a cláusula de repetição contra a Fazenda Pública. O Brasil adota o entendimento que a cláusula repetitória se restringe à esfera privada, demandas de particulares com particulares. O Estado não se submete a cláusulas repetitórias. Mas, eu não sei por que cargas d'água, alguém, algum dia, em algum lugar, apelidou a ação de restituição de indébito de ação repetitória. PQP, vou fazer o quê? Eu não tenho o poder de mudar isso. Então, para encerrar aqui, para que serve a ação repetitória? Para possibilitar a certo contribuinte, pessoa física ou jurídica, que fez um pagamento que não devia, qualquer que seja o motivo do pagamento indevido, à Fazenda Pública, poder pleitear judicialmente a condenação da Fazenda a restituir a quantia que fora indevidamente paga. Ok? Bom, paralelamente, a gente tem a ação consignatória. E é nesses 5 minutos finais, para a gente encerrar essa gravação, eu vou falar com vocês da ação consignatória. E o que é essa tal dessa ação consignatória? A ação consignatória é uma ação que vem do direito civil e que a gente pega por empréstimo para o mundo das relações tributárias, porque aquilo que ela resolve no direito civil, ela também se revela útil para resolver no direito tributário, porque o problema que seja o cabimento dela no direito civil também acontece na relação entre fisco e contribuinte. A ação consignatória, acreditem, não é uma ação tributária. Ela é uma ação cível que a gente usa no direito tributário. Quando cabe uma ação consignatória? Vamos lá. Quem já ouviu falar da ação consignatória locatícia? Aquela que o locatário ajuiza em face do locador, porque está tentando pagar, não está conseguindo, e de repente uma postura abusiva, indevida do locador, de não querer receber, dificultar que o locatário pague para tentar forjar uma situação de inadimplemento e tentar imputar por tabela um despejo que o locatário não mereceria receber, ele dificulta o pagamento, o locatário ajuiza a ação e paga em juízo. E a consignatória trabalhista do empregador que honestamente quer pagar o empregado se esconde, dificulta aqui uma série de empecilhos para não conseguir receber, para depois dizer que o empregador faltou e tentar aplicar multas e sanções contra o empregador dizendo que ele não quis pagar. O empregador, percebendo a tentativa de manipulação, deposita em juízo e paga judicialmente esse empregado numa ação consignatória. O que é ação consignatória, gente? É a ferramenta processual que a ordem jurídica disponibiliza a um devedor honesto, íntegro, que quer pagar, mas não está conseguindo,
por fatores que não são de culpa dele, e ele quer pagar o seu credor, ele tem ânimo solvente, ele quer disponibilizar o valor do pagamento, mas não está conseguindo, e normalmente por conta de posturas abusivas do credor. Pode parecer estranho, mas às vezes o credor se comporta de forma abusiva para não deixar o devedor pagar, para forjar uma situação de inadimplemento, para se libertar de relações, para imputar ao devedor uma imagem de inadimplente, caloteiro, desonesto, para aplicar multas contra o devedor, para manchar o nome do devedor, colocando o nome dele no cadastro de inadimplente, muitas vezes em bancos de cadastros que são públicos, um CPC, um Serasa, um Cadim. Então, nas hipóteses em que um devedor de boa-fé, portando um ânimo insolvente, a intenção de adimplir, tenta pagar e não consegue, percebendo sua postura abusiva, uma postura ilícita do credor, dificultando que o devedor cumpra o seu principal dever, que é ao mesmo tempo um direito, que é pagar, a lei abraça esse devedor honrado, esse devedor honesto e diz, calma. Se você está tentando pagar o que deve, cumprindo a obrigação que a lei te impôs ou que de um contrato emanou, e o seu credor está lhe sacaneando, nós estamos aqui para te proteger. E você vai poder pagar com auxílio do Estado, via Poder Judiciário, através do ajuizamento de uma ação que terá por essência o feitio de um depósito acompanhado de uma confissão da dívida. Você vai confessar a dívida, assumi-la, depositar o valor e pedir ao juiz que homologue esse pagamento, convertendo em renda para o seu credor. E você se livra do débito, pagando em juízo aquilo que não conseguiu pagar fora dele por condutas abusivas imputadas ao seu credor. Ao pagar, você se livra de uma série de mazelas que podem se concretizar diante do inadimplemento, que você evita ao pagar judicialmente. E a ação adequada para esse pagamento judicial é a ação consignatória, ou a ação de pagamento judicial, ou a ação de consignação do pagamento. Consignar o pagamento, fazê-lo em juízo, entregando os valores para que possam ser liberados para o credor. Percebe? Então, eu costumo dizer uma frase que me marcou muito a primeira vez que a ouvi, e repito em todas as minhas aulas há mais de 2 décadas como professor de direito tributário, quando falo de ação consignatória. Antes de ser um dever, pagar é um direito. Se eu lhe devo, é meu dever te pagar, mas é meu direito. Porque quando eu pago, eu cumpro a obrigação, tiro as algemas do liame obrigacional, me desvencilho da relação e ando de cara limpa na rua, dizendo eu sou alguém que paga o que deve. Pagar liberta, o pagamento é libertador, gente. E aí entendam, a nenhum credor é dado o direito de impedir que seu devedor lhe pague. O credor tem o direito de receber, mas não de impedir de pagar. Vocês entendem isso? Que coisa bacana, forte. Né? Então, quando eu devo algo, eu quero pagar. E acho que toda e qualquer pessoa honesta também. Você certamente também. Então, pagar não é só um dever, ainda que sempre será. Antes de sê-lo, e sem deixar de sê-lo, pagar é um direito. Quem deve tem o direito de pagar. Quem deve tem o direito de pagar. Pagando, se liberta do débito, se liberta de um risco de ser considerado inadimplente, de sanções do inadimplemento, sanções pecuniárias, cíveis, patrimoniais, de constrangimentos. É para isso que existe a ação consignatória, para acolher esse tipo de pessoa nesse tipo de situação. A pessoa honesta que quer pagar, mas esbarra numa situação em que o credor está dificultando. Não é que ele não quer receber, é que ele quer dificultar o pagamento. O direito civil cuida da ação consignatória, traz procedimentos especiais, inclusive disciplinados no CPC, artigo 539 a 49, para autorizar, para conduzir a tramitação do processo quando essa ação se ajuiza, para que o devedor consiga pagar o seu credor. No direito tributário, o nosso CTN, o nosso Código Tributário Nacional, no artigo 164, combinado com 156, inciso 8, anote aí, 164, combinado com 156, inciso 8, o nosso Código Tributário Nacional apresenta o uso da ação consignatória e lista em que hipóteses cabe. O CTN, no artigo 156, inciso 8, diz que o pagamento consignado extingue o crédito, tem o mesmo efeito de um pagamento feito extrajudicialmente. É causa de extinção do crédito o pagamento consignado, artigo 156, inciso 8. O artigo 164 autoriza o uso da ação consignatória, que a gente apelida de consignatória fiscal, porque no bojo das relações tributárias ganha o adjetivo consignatória fiscal. E o artigo 164, em 3 incisos, diz quando cabe a consignatória fiscal. Os incisos 1 e 2 cuidam de um caso similar. É quando o contribuinte quer pagar e o fisco cria um embaraço, não recebe, condicionando o recebimento do pagamento a um algo mais, a um pagamento de uma outra quantia, ao cumprimento de uma obrigação acessória. O fisco não pode condicionar um contribuinte para pagar um tributo que deve pagar uma outra quantia que lhe fora cobrada, devida ou não. Se eu quiser pagar o IPTU e estou com meu dinheiro contadinho para pagar o IPTU, o fisco não pode se recusar a receber o IPTU enquanto eu não pague a taxa. Eu pago a taxa depois, se eu não pagar a taxa, me executa, mas eu tenho o direito de pagar o IPTU, inclusive se vencer o pagamento hoje e eu não pagar, eu posso ser multado amanhã, então é meu direito de pagar. A consignatória, quando eu tento pagar o que devo, o fisco condiciona a receber meu pagamento
a que eu pague outra quantia que ele está me cobrando. O fisco não pode fazer isso. Ou condiciona ao cumprimento de uma obrigação acessória. As obrigações acessórias emanam da legislação tributária, né? Artigo 113, parágrafo 2º, lá do CTN, eu tenho que cumpri-las. Mas cumprindo ou não. Não se pode me impedir de pagar. Se eventualmente eu não faço uma declaração, não emito a nota, não escrituro o livro, isso não é motivo para impedir que eu pague. Se o fisco me tem como alguém que não cumpre a obrigação acessória e não recebe meu pagamento, ele ao invés de ter um problema, tem dois. Ele passa a fazer um ato indevido, que é o ato de renúncia da Receita Pública, que ele não pode renunciar. A Receita Pública é bem, em regra, indisponível. Então, diante de hipóteses em que o fisco me condiciona a, para pagar o tributo, ter que cumprir uma obrigação acessória ou fazer um outro pagamento que me for exigido, eu posso dizer não. Vou pagar em juízo, e a ação consignatória, artigo 164, incisos 1 e 2 do Código Tributário Nacional, se revela adequada em situações como essa. E ainda existe, no 164, inciso 3, 164, inciso 3, a consignatória das hipóteses de bitributação, que é quando o contribuinte recebe duas ou mais tributações feitas por entes distintos numa única situação. Imagine que eu sou domiciliado no município de Niterói e prestei um serviço na cidade do Rio de Janeiro. Em um único contrato, prestei um único serviço, fui pago pelo meu cliente. Niterói e Rio de Janeiro me cobraram na bitributação. Eu faço o quê? Vou pagar os dois? Não, só devo um ISS. Ajuizo uma ação, como regra no domicílio do contribuinte, né, em Niterói, onde sou domiciliado estabelecido, vou requerer a citação de ambos, Niterói e Rio, como litisconsorte passivo no polo passivo do processo, vou depositar o valor e pedir ao juiz que homologue em favor do legítimo credor. Eles terão o direito de contestar, argumentar, cada um vai defender por que se julga credor. Eu, na minha petição inicial, vou fazer a imputação objetiva do valor, dizendo para quem eu entendo que é devido o valor, né, nos termos do artigo 3º da Lei Complementar 116, e então o juiz vai julgar e vai liberar o dinheiro para quem é de direito receber e anular a cobrança de quem indevidamente a fez. Imagine você que eu tenho um imóvel rural na zona urbana de Niterói, e o município de Niterói me cobrou IPTU porque o imóvel é de zona urbana, mas a União me cobrou ITR porque o imóvel é rural, explorado com atividade agrária. Bitributação, a União cobrou ITR e o município IPTU. Ajuiza uma ação, Justiça Federal pelo interesse da União, vou requerer a citação de ambos, município e União, como litisconsorte passivos réus no processo, vou depositar o valor e pedir ao juiz que homologue o pagamento em favor do legítimo credor, que nesse caso é a União cobrando ITR, que sobre imóveis rurais de zona urbana, que incide a ITR, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 1966. Então, a consignatória se revela cabível em hipóteses como essa, de bitributação, em que alguém recebe duas ou mais tributações diante de um único fato gerador. Ajuiza uma única ação, deposita o valor, imputa o pagamento direcionando para o legítimo credor e requer a invalidação da cobrança indevidamente feita. Sai do processo com os dois créditos extintos, o devido pela liberação do pagamento, convertendo-se o depósito em renda, e o indevido pela anulação do lançamento com a decisão transitada em julgado, reconhecendo que ele não era devido. Então, em suma, em minutos aqui, fazendo uma apertada síntese, é nessas hipóteses que cabe a ação consignatória. Com isso, eu concluo essa primeira parte da nossa conversa, né? 1h02, passei um pouquinho do tempo, e dizendo a vocês que existem basicamente 6 ações de iniciativa dos contribuintes para, processando a Fazenda, formalizar as demandas judiciais em matéria fiscal. As ações do fisco, do contribuinte contra o fisco. Mandado de segurança, embargos de execução fiscal, ação anulatória, ação declaratória, falarei sobre essas na próxima gravação. Ação repetitória, ação consignatória, dei uma rápida pincelada para você entender do que se trata. Falei de outras ações que podem ser eventual e esporadicamente, né, manuseadas, como ação rescisória, reclamação constitucional, os embargos de terceiro, né, e mostrei a vocês o cabimento diário do uso das ações de controle abstrato, ADI, ADC, ADPF e ADO, ADI, ADC, ADO e ADPF, em matéria tributária. Espero que vocês tenham gostado. Como vos disse, era uma primeira parte de 1h, tem 1h03 já. Na próxima gravação, a gente aprofunda essa conversa. Tudo bem? Um grande beijo no seu coração e até a próxima. A gente se vê por aqui.